Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião teremos mais um estudo guiado e o meu coração queima, arde de alegria por estar aqui junto com você. É uma sensação boa, tá? Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece esse canal, não sabe como é que funciona, deixa eu te dizer, esse canal ele tem um propósito de auxiliar a minha pessoa, primeiramente, a desenvolver esse hábito, esse relacionamento com Deus. E por meio, vamos dizer assim, do meu crescimento, da minha experiência, do meu relacionamento, eu consegui também motivar você, que está aí do outro lado, a também fazer o mesmo. Por que é que eu faço isso? Porque eu sei que é algo complicado de se fazer. É uma luta constante, diária. Isso acontece, infelizmente, porque dentro de nós ainda reside uma tal de natureza pecaminosa. E essa natureza, vamos dizer assim, ela tem dificultado bastante. Mas louvado seja Deus, porque não estamos órfãos. O Senhor nos deixou o Consolador e por meio do Espírito Santo, Ele que nos atrai, Ele que nos direciona, Ele que nos convida, Ele que nos traz para momentos como esse. Momentos de reflexão, de meditação, momentos de estudo na palavra. Nós estamos aí durante esse trimestre estudando o Evangelho de João. Estamos quase chegando ao fim, dos estudos. Estamos na penúltima semana. Tem sido uma experiência maravilhosa. Inclusive, se você está chegando aqui pela primeira vez, já considera deixar a sua inscrição, né? E aí tem uma playlist completa com todos os estudos dentro desse tema, dos temas de João, do Evangelho de João. Tá bom? Para você aí fazer a sua maratona, o seu aprofundamento, né? O seu curso, o seu estudo com esse evangelho maravilhoso. Deixa o teu gostei também, porque é dessa forma que você se une a mim nessa empreitada, nessa missão de levar o evangelho a todo mundo e, se Deus quiser, em nossa geração. Tá bom? Nessa ocasião eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos uma oração. E logo em seguida nós conhecermos qual será o tema e quais serão os pontos a qual a gente vai conversar um pouco mais. Então vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua santa palavra. Ela que tem sido uma bênção a cada um de nós, que tem provocado, vamos dizer assim, mudanças, melhorias, crescimento, amadurecimento, tem nos tornado pessoas melhores. E o nosso desejo é que também, além de sermos pessoas melhores, nós possamos ser filhos que dão prazer, filhos que dão glória ao Teu nome. Que o Teu Santo Espírito continue a nos atrair para momentos como esse, de estudo e reflexão, para que a gente não apenas adquira conhecimento, mas que por meio desse estudo a gente possa te conhecer mais e por meio desse conhecimento a gente venha solidificar, venha afirmar o nosso relacionamento para que ele seja duradouro e que seja eterno. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque sabemos que o pecado ele nos afasta de Ti, o pecado ele cria separação entre nós e o Senhor, e nós não queremos viver separados de Ti. Nós queremos estar na Tua presença para todo sempre e por toda a eternidade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro. O tema do nosso estudo é Estar Consumado. Tema bastante interessante, né? Eu separei aqui alguns pontos e nós vamos falar um pouquinho sobre esses pontos. E logo em seguida a gente vai ter acesso a 2 contextos bíblicos, que nós vamos ler também, são contextos curtinhos, a qual nós vamos extrair lições e aprendizados, tá bom? Então o primeiro ponto diz assim, Pilatos mandou preparar uma inscrição em latim, grego e hebraico, que dizia: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. No estudo de ontem nós vimos, o diálogo, o momento em que Jesus esteve ali com Pilatos, o seu julgamento em si. E a gente viu que por mais que Pilatos tentasse de várias formas inocentar Jesus, isso estava, vamos dizer assim, complicado de se fazer, porque infelizmente era não apenas necessário que isso tudo acontecesse, mas também as pessoas que estavam envolvidas não estavam dispostas, não estavam, vamos dizer assim, querendo de fato fazer aquilo que deveria ter sido feito.
né, a parte pessoal delas, o comprometimento delas com a pessoa de Jesus. E aí, seguindo esse rumo, Jesus ele é crucificado. E ali coloca-se uma inscrição, uma espécie de placa, né, algo com alguns dizeres, alguma discriminação, uma descrição a respeito da pessoa que estava sendo crucificada. Um ponto que eu achei interessante é vamos dizer assim, essa maneira específica de informar os idiomas: latim, grego e hebraico. Em outras palavras, podemos dizer que eram os 3 idiomas mais conhecidos da época. Em outras palavras, toda pessoa que passasse por ali, independente de sua nacionalidade, independente do seu idioma, iria conseguir ler o que estava escrito ali, ou seja, iria identificar quem era a pessoa que estava sendo crucificada. Os judeus da época não gostaram, né, dessa inscrição. Eles falaram com Pilatos, pediram para mudar, pediram até para colocar da seguinte forma: ele se diz ser o rei dos judeus, né? Para que não ficasse algo muito assertivo. Mas Pilatos ignorou, Pilatos não deu ouvidos para essa reclamação e do jeito que Pilatos mandou, ficou. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Né? Um outro ponto que eu destaquei diz assim: essa inscrição foi um testemunho silencioso da verdade sobre Jesus e um dos indicadores de que ele estava entronizado na cruz. De fato, por mais que essa inscrição identifique a pessoa que estava sendo crucificada, também essa inscrição trazia ali uma descrição muito clara do tipo de pessoa que estava sendo crucificada. Era nada mais, nada menos que um rei. Né? E por mais que essa não tenha sido a intenção, né, mas ficou, vamos dizer assim, entendida dessa forma, vista dessa forma. Né? Por mais que Pilatos não tenha tido essa motivação. Um outro ponto que eu destaquei diz assim: um poder mais alto que Pilatos ou que os judeus dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus. No propósito divino, ela devia despertar a reflexão e o estudo das Escrituras. Em outras palavras, quando as pessoas se deparassem com aquela inscrição, com aquela placa que tinha ali aqueles dizeres, elas deveriam refletir: opa, aqui está dizendo que é o rei dos judeus. Eu fiquei sabendo que existe uma profecia sobre o rei dos judeus. Deixa eu voltar à Bíblia. Deixa eu verificar. Deixa eu conhecer mais a pessoa desse Jesus o Nazareno. Quem foi ele? O que foi que ele fez? Ou seja, tudo isso por conta de uma inscrição que estava acima da cabeça de Jesus. Percebe que as coisas não são por acaso? Percebe que as coisas não são assim do nada? Deus estava conduzindo a história. Tudo o que estava acontecendo estava de conformidade com a vontade de Deus. Por mais que tenha sido uma cena terrível de se presenciar, e eu posso dizer até mesmo traumática, porque a morte de cruz não era algo simples de se ver, era algo muito doloroso, difícil, né? Dramático. Mesmo assim, essa era a vontade do Pai. E como a gente bem viu aqui, tudo isso estava sendo conduzido pela vontade do alto. O próximo ponto, nós vamos ler aqui o contexto, que trata de um assunto bastante interessante, que vale a nossa reflexão. Está ali em João, capítulo 19, verso 25 ao 27. Diz assim, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Por que é importante esse contexto? Eu separei aqui um ponto que vai valer a nossa reflexão. O ponto que eu coloquei diz assim: ao pé da cruz encontrava-se João, o discípulo amado, junto com Maria, a mãe de Jesus, e outras pessoas. Alguns pontos interessantes para nós refletirmos. Primeiro, estava ali 3 mulheres, né? Maria, mãe de Jesus, uma Maria, que era a irmã da mãe de Jesus, e Maria Madalena. Apenas essas 3 mulheres. De todo o ministério de Jesus, apenas essas 3 mulheres estavam ali
diante de Jesus, vendo-o crucificado. Só que, além dessas mulheres, havia uma quarta pessoa, um homem, né? O contexto bíblico diz que estava ali o discípulo amado. Ele não identifica quem era. Mas nós sabemos, né, que esse discípulo amado nada mais é do que a pessoa de João, ou seja, o escritor do Evangelho de João. E aí quando Jesus vê aquela cena, ou seja, olha para sua mãe, vê o sofrimento dela, a tristeza dela, Jesus, eu imagino, com um olhar amoroso, mesmo na situação mais difícil da sua vida, ele olha para ela e diz: mãe, aí está o seu filho. E João, aí está a sua mãe. Quais as implicações, quais o significado dessa declaração de Jesus? O que estava por trás desse, teoricamente, dessa ordem, né, que Jesus estava dando ali aos dois? Eu não sei se você sabe, mas lá no Oriente, a mulher ela era mantida por uma figura masculina. Quando mais nova, pelo seu pai. Quando adulta, casada, pelo seu marido. Quando seu marido falece, pelo seu filho mais velho. Ou seja, de todas as formas, a mulher dependia do homem. Ah, Davi, mas isso é machismo, mas isso é não sei o quê. Isso é a cultura de lá. Não cabe a mim, não cabe a você, vamos dizer assim, criticar. Não, era assim que as coisas eram, né? E aí Jesus, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, Jesus viu a sua mãe, teoricamente, desamparada, né? Imaginando a dor que ela iria sentir com a sua ausência, né? Com a sua partida. Ela não deixa a sua mãe órfã, né? Não deixa a sua mãe desamparada. E ali com um discípulo a quem ele confiava, a quem ele amava, o João, ele diz o seguinte: olha, meu querido, você é uma pessoa que eu considero. Você é mais que um irmão, você é uma pessoa amada para mim. O meu pedido para você nesses momentos de dores, nesses últimos momentos da minha vida é: cuide da minha mãe. Davi, mas isso não está no contexto. Bom, o verso diz que após aquela situação, o João, daquele dia em diante, passou a receber a mãe de Jesus, Maria, em sua família. Você quer base mais que suficiente do que isso? De que João agora seria o apoio, seria vamos dizer assim, a dependência masculina de Maria, de quem iria sustentar, de quem iria amparar? Exatamente isso. Maria não ficou desamparada. Jesus cuidou dela até os últimos momentos da sua vida. Nós vimos na lição passada, isso me veio à mente agora, na oração sacerdotal de Jesus, né, no capítulo 17, em que Jesus fala para o Pai, em oração, que ele tinha protegido e estava cuidando dos discípulos. E a gente percebe que esse cuidado, essa proteção, não era apenas com os discípulos, mas com todas as pessoas que estavam ali dentro do círculo de Jesus, né, que se relacionava com ele. Inclusive, e de forma muito especial, a sua mãe, a Maria, né? Isso foi muito importante e interessante. Vamos para um outro contexto, dando prosseguimento. João 19, verso 28 ao 30, diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Esse foi os últimos momentos da vida de Jesus. E com base nisso, eu separei aqui 2 pontos para a gente encerrar o estudo de hoje. O primeiro ponto é: por mais horrível que fosse a cena, tudo estava sendo cumprido e realizado completamente. Como assim, Davi? O contexto que a gente leu diz de maneira bem clara que as cenas que iriam suceder iriam acontecer como cumprimento das profecias, ou seja, daquilo que tinha sido escrito no Antigo Testamento. Ou seja, existe referência bíblica apontando
que aquelas ações, aquelas cenas iriam acontecer, né? Para, vamos dizer assim, comprovar a autenticidade da palavra de Deus. E aí a gente pensa, então Jesus, ele premeditou, né? Ele sabia o que estava na Bíblia, e aí para que se cumprisse o que estava na Bíblia, ele provocou aquela situação. Eu estava refletindo sobre isso, e eu particularmente não creio dessa forma. E eu vou lhe dizer por quê. Imagine você no momento mais difícil da sua vida. Você está ali com a mente cheia, talvez embotada, cansada, sem conseguir pensar direito. Você iria ter condições de lembrar coisas específicas para que as coisas saíssem de conformidade com o esperado? Eu creio que isso nada mais era do que a mão de Deus agindo, a providência de Deus, né? Ou seja, a demonstração clara de que Deus estava no controle de tudo, até mesmo da morte de Jesus. Por mais que o filho ali estivesse envolvido pelo meu e o seu pecado e sentisse a experiência de separação com o Pai, Deus não tinha o abandonado. Deus estava conduzindo. Jesus teve sede. Ele pediu algo para saciar a sua sede. A Bíblia diz que eles molham esponja no vinagre, colocam numa ponta de uma lança e vão até a boca de Jesus e Jesus prova, Jesus experimenta. Quando Jesus experimenta, ele diz, pronto. Faltava apenas isso. Tudo o que estava proposto para mim fazer foi feito. Agora eu posso descansar. Em outras palavras, agora eu posso morrer. Porque eu consegui completar a carreira, como Paulo diz em um outro contexto. Ou seja, tudo o que tinha sido proposto para Jesus fazer, ele tinha feito e feito de maneira perfeita. O último ponto que eu separei diz assim, quando Jesus disse, está consumado, ele estava concluindo ou cumprindo a obra que o Pai lhe tinha dado para fazer. A gente encerra esse momento fazendo a seguinte reflexão. Jesus, ele cumpriu a sua missão. Aquilo que estava proposto para ele fazer, ele fez. E fez com maestria, fez com excelência, né? A pergunta que devemos fazer é, e aquilo que está proposto para mim e você fazer? A nossa missão aqui na Terra, será que nós, de semelhante modo à de Jesus, também temos feito com maestria e excelência? Ou será que nós temos deixado para depois? Será que nós temos adiado? Será que nós temos feito de maneira desleixada? Como tem sido a nossa experiência de cumprimento total? Será que nós podemos dizer também, junto com Jesus, estar consumado? Ou será que nós precisamos de um pouco mais de tempo para falar essas palavras? O apelo que eu faço para mim, primeiramente, eu falo isso para mim e compartilho com você não vamos deixar para depois. Vamos cumprir a missão, vamos fazer a vontade de Deus agora. Assim como Jesus fez a vontade do Pai em tudo. E no final ele selou dizendo, está consumado. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Esse foi o tema do nosso estudo, né? Está consumado. Jesus foi fiel em tudo e morreu a morte de cruz. Que eu e você também possamos ser fiéis. E se preciso for, fiéis até a morte. Independente de qual seja a morte. Que a gente permaneça firme na convicção de que estamos no caminho certo. No caminho que, por mais que a gente perca a vida, como diz a palavra, a gente vai estar encontrando a verdadeira vida na perda dessa vida transitória e terrena. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui, pela graça de Deus, no próximo estudo. Até a próxima e tchau, tchau.